Nesta noite, eu quero meditar com vocês sobre este tema. Meditando sobre o louvor de Maria. Nós estamos chegando próximo ao Natal. E quando eu estava lendo a Bíblia esta semana, este texto encheu o meu coração. E eu gostaria de falar sobre ele com vocês. Em Lucas capítulo 1, versículos 46 ao 55. Se você não tem uma Bíblia e quiser sentar-se ao lado de quem a tem, faça isso, ou então empreste, se você tem duas Bíblias, empreste para alguém para podermos ler o texto. Pois sobre ele nós vamos basear a nossa meditação nesta noite. Maria disse no versículo 46 em diante: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Pois ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Todo-Poderoso, ou o Deus Poderoso, fez grandes coisas por mim. O seu nome é Santo, e ele mostra sua bondade a todos os que o temem em todas as gerações. Deus levanta a sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos deles. Derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre. Amém. Nós acabamos de ler um poema, um louvor de Maria, a mãe de Jesus. Esse poema foi escrito dentro de um sistema judaico de poesias, onde não existe métrica, não existe rima, mas existe a expressão real do coração. Não existe a preocupação da construção de uma rima para facilitar o canto, mas existe a preocupação exata de expressar na essência aquilo que acontece lá dentro. Esse louvor de Maria é chamado também de Magnificat. Já ouviram falar esse termo? O Magnificat de Maria. E pode revelar muitas coisas de Deus para nós nesta noite. Naturalmente, se você está aqui, eu vou estar expondo os pensamentos de Deus a pessoas cristãs. Eu não estou expondo coisas de Deus a pessoas que não querem saber dele. Se você veio aqui, é porque você quer aprender sobre Deus. E vou tentar fazer isso com toda a serenidade, sinceridade e com muito orgulho no meu coração, ou seja, alegria.
Mas para que nós entendamos este poema de Maria, este louvor, nós precisamos olhar para o seu contexto. Por que Maria pronunciou estas palavras? Por que ela carregou estas palavras com tantos significados preciosos para nós? Que podem nos conduzir a uma vida de comunhão a Deus e que pode nos levar a um desfrute da graça, da bondade e do poder de Deus. Então, nós precisamos entender que Maria escreveu isso porque ela tinha uma vida piedosa, uma vida fervorosa. Então, a primeira coisa que nós vamos pensar é sobre a vida piedosa de Maria. E isso está nos versículos 26 ao 33 do mesmo capítulo. Vamos ler então dos versículos 26 ao 33 e vamos pensar por que Maria declarou esta poesia, por que ela exclamou isto perante Deus. Então veja só, versículo 26 até o 33 diz: quando Isabel, sabe quem era Isabel? Isabel, mãe de João Batista, e ela era o que de Maria? Prima. Isabel, ela estava muito velha mesmo, e ela sempre foi estéril, e na sua velhice, Deus deu a ela a capacidade de gerar uma criança, e o seu filho chamou-se João, que nós chamamos de João Batista, porque ele batizava no Rio Jordão. Então diz o versículo 26. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Veja, esse anjo não foi invocado. Deus enviou um anjo. Porque os anjos têm o trabalho de serem o quê? Mensageiros de Deus. O anjo Gabriel é um mensageiro de Deus. É um erro você dizer para Deus, Deus, convoca um anjo aí para me ajudar. Você não pode ensinar a Deus como ele deve fazer as coisas. Você deve falar com o Senhor, apresentar suas necessidades e confiar nele de todo o seu coração, para que ele faça suas obras do seu jeito. Jamais tente orar a um anjo, porque eles não aceitam nossas orações. A única pessoa que aceita a nossa oração é o próprio Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, no versículo 27, o anjo levava uma mensagem, está vendo? Para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Não é porque José era descendente do rei Davi que ele era um homem rico. Muito pelo contrário, ele era um simples carpinteiro, um marceneiro. E ele trabalhava firme com suas mãos calejadas, e ele construía móveis, cadeiras, mesas. Assim era o homem que criou Jesus e que depois se tornou marido e esposo de Maria. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi.
Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos pensar. As palavras do anjo Gabriel descreviam o que Deus pensava sobre Maria. O que é que Deus pensava sobre ela? Esse texto que nós lemos mostra para nós 3 frases importantes. O anjo disse: a paz esteja com você. Outra frase importante: você é muito abençoada. Outra frase importante: o Senhor está com você. Ora, nós falamos há pouco que nós precisávamos entender as razões por que Maria escreveu aquela poesia. Não é isso? Não é? Nós precisamos também entender qual é a razão de estarmos aqui hoje. Por que é que nós chegamos a este lugar todos os domingos? Qual é a razão pela qual nós lemos frequentemente a Bíblia? Qual é a razão pela qual nós oramos? Qual é a razão pela qual nós louvamos a Deus? Por que nós fazemos isto? Então, nós temos que entender a razão de todas as coisas. Senão, a nossa vida fica completamente sem sentido. Por que será que o anjo disse: a paz esteja com você? Qual é o sentido desta expressão? A paz esteja com você. Na verdade, Jesus ensina que para uma pessoa ter paz com Deus, é necessário que ela aceite os termos de Deus a fim de conseguir essa paz. Na Segunda Guerra Mundial, após o lançamento de 2 bombas atômicas sobre o Japão, Hiroshima e Nagasaki, nós vimos que o rei do Japão aceitou os termos de paz dos aliados. Então, em um navio, eles se reuniram e ele assinou os termos de paz. Isto não significava que o Japão teria que ser ocidentalizado, ou seja, que ele teria que aceitar uma cultura americana sobre si, mas que ele seria monitorado. Ele ficaria debaixo de uma tutela, sem perder seus hábitos, sem perder seus costumes. Eles continuariam vivendo sua vida no dia a dia, mas sem mexer em armas, sem mexer em bombas. Isto é, o Japão, pelos termos, pela aceitação da paz, não se colocaria contra os Estados Unidos, não se colocaria contra as nações do bloco dos aliados. Eles não bombardeariam mais outras nações, eles ficariam em paz, quietos, reconstruiriam sua nação e viveriam a sua vida e assim por diante. Viver em paz com Deus é assim também. Você aceita os termos de paz que Deus oferece. Algumas pessoas dizem: eu tenho a minha religião, eu creio. Não. Você acreditar que existe Deus é uma coisa, mas viver dentro dos termos de Deus é outra coisa. É uma outra coisa. Deus, Ele nos dá a sua paz quando nós aceitamos os seus termos. Quando nós fazemos uma aliança sincera e verdadeira com Ele. Do contrário, nós não temos paz. É um erro acreditarmos que temos uma paz quando na verdade nós não temos, porque nós não somos verdadeiros em nossa conduta com Ele. O outro termo que ele diz é: você é uma pessoa muito abençoada. O que significa isto? Significa a alegria de Deus em poder escolher uma pessoa e torná-la feliz. Porque o termo abençoar significa tornar alguém feliz, tornar alguém próspero. Deus fica muito feliz em repartir com alguém a sua felicidade. Mas o que nós fazemos?
Nós não queremos buscar a felicidade de Deus. Nós queremos buscar nossos sonhos, nossos caminhos. Nós queremos seguir pelo nosso jeito. Nós não queremos aceitar o jeito de Deus. E muitas vezes, nós mesmos, cristãos que lemos a Bíblia, entristecemos a Deus em vez de alegrá-lo. E não era assim com a vida de Maria. Então vimos duas coisas. Maria era uma mulher que não se opunha a Deus. Ela não contraditava a Deus. Em segundo lugar, ela era uma mulher muito especial, pois ela era feliz com Deus. E isso produzia em Deus uma felicidade tamanha que ele compartilhava com alguém que era feliz com ele, mais felicidade. Se você é uma pessoa que tem prazer em andar com Deus, Deus colocará no seu coração todo o seu prazer em andar com você. Se você é uma pessoa que é feliz em andar com Deus, Ele colocará no seu coração toda a felicidade em andar com você. Mas, Walter, o que isto representa? Representa muito nas suas decisões. Às vezes você tem que tomar uma decisão entre escolher o certo e o errado, escolher entre o bom e o ruim, escolher entre o melhor e o pior, escolher entre Deus e o homem, escolher entre a si mesmo e a graça de Deus. Quando você consegue escolher a graça de Deus, Deus fica tão unido ao seu coração que Ele começa a prover, suprir nossas necessidades, as suas necessidades, porque você tomou uma decisão para a alegria dEle. Você revela que é feliz com Ele, que tem prazer nele. A terceira frase é: o Senhor está com você. O que significa isso? Significa que Maria vivia para Deus, para a glória de Deus. Maria vivia para que Deus manifestasse o seu poder, sua bondade na terra, por meio do seu comportamento, por meio do seu pensamento e por meio de suas atitudes. Ela sempre estava na presença de Deus. Era uma pessoa que não conseguia tirar a presença de Deus de seu íntimo, de sua mente. Quando Deus diz, o Senhor está, quando o anjo diz que o Senhor está com você, significa: Maria, você sabe muito bem que Ele está com você. Ele sempre esteve, Ele está e sempre estará. Porque você é uma pessoa que tem o desejo de estar com Ele. Então a Bíblia diz: busque o Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia também diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você busca a Deus, quando você tem o desejo de estar na presença dEle, você pode ter certeza que Deus está com você também. A Bíblia fala que quando nós o invocamos, Ele nos ouve. Nós precisamos invocar a Deus. Em qualquer momento de nossas vidas, Ele nos ouve. Mas não significa que Ele vai fazer o que nós queremos. Invocar a Deus e ter sua presença é uma coisa, mas andarmos na sua presença é uma outra coisa. Não é verdade? Vocês estão comigo, gente? Muito bem. Outra coisa que nós precisamos ver: qual foi a razão pela qual Maria escreveu suas palavras? A sua confiança nos planos de Deus. Maria era uma moça que confiava nos planos de Deus. Vamos ver então os versículos 34 ao 38. Vocês estão aí? Então Maria disse para o anjo: isso não é possível. O que não é possível? Ela ficar grávida. Porque se vocês não sabem, olha para mim um instante. Naquela época, não existia o namoro como existe hoje. Onde você vai lá, pega a moça na casa do pai e fala: ó, seu Zé, vou dar uma volta aí com a sua filha aí. E o homem fica lá com a garrucha na cintura, ou com o coração na mão, né? Então, naquela época, as famílias assinavam um contrato. Eles pagavam um dote. Então, o que acontece?
José gostou de Maria. A família de José gostou de Maria. Então eles assinaram um documento que ambos se comprometiam no futuro se casarem. Era assim que funcionava. Existia um respeito tremendo. Agora você imagina Maria parecer grávida. Você imagine as conversas que ela iria ouvir. Hã? Ela que sempre foi a menina ajustada. Ela que sempre foi aquela que orava. Aquela que sempre meditava nas histórias da Bíblia. Ela meditava nas histórias das mulheres da Bíblia com certeza. Porque assim faz toda mulher judia e também a mulher cristã. Ela aprende com a fé, com o ardor e o fervor, a piedade das mulheres da Bíblia, como elas agiram em determinados momentos ou variados momentos. Então Maria era uma pessoa que meditava na palavra de Deus. Imagine o comentário que seria quando ela aparecesse grávida perante a sociedade. E ainda mais, quando ela tentasse explicar que a sua gravidez era uma obra do Espírito Santo. Você já imaginou chegar para o rabino e dizer assim: Rabino, não me expulse da sinagoga porque eu estou grávida de Deus. Deus me engravidou. E aí? Imagine você aparecendo aqui grávida, 10 moças grávidas aqui, dizendo assim: o Espírito Santo nos engravidou. Tá bom que nós vamos acreditar, não é? Eu acho que vocês não estão comigo hoje não, hein? Vocês estão meio estranhos, hein? Então, veja lá. Eu estou meio gordinho, mas não estou grávida não, viu? Então, veja só. Então, ela disse o quê? Isso não é possível, pois eu sou virgem. Essa era as suas credenciais. Eu sou virgem. O anjo respondeu. Aí ele vai dizer: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Você se lembra como a terra foi recriada por Deus? A terra era sem forma e vazia. Era coberta por um mar. Deus criou o universo e Deus criou os céus, o universo e a terra. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Ele estava chocando. Ele estava aquecendo o momento exato para que algumas coisas acontecessem. Mas este não é o caso, mas é a mesma coisa que está acontecendo com Maria, é o que aconteceu na recriação da terra. Então, veja só, o Espírito Santo, ele vai estar sobre você, ele vai envolver você. Aí, diz o quê? Por isso, o menino será chamado de santo. Por que santo? Nós veremos já já. Santo só existe um. E quando diz que Jesus é santo, significa que ele é o um. Eu usei o artigo. Ele é o um. Ele é Deus. Ele não é um. Ele é o único. Então veja só. Chamado santo e filho de Deus, que é um título messiânico. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Maria falou: não é possível. Como é que pode, hein? O Zacarias está... Então, o Zacá, né? Largou o brasa, ele e a Isa. Então, veja só. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez. Porque, para Deus, nada é impossível. Maria respondeu. Olha a atitude dela. Ela respondeu: eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor
acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Você sabe o custo dessa consagração? Você pode calcular o custo dessa entrega, dessa atitude de obediência? Eu disse há pouco o que aconteceria a uma jovem contratada para o casamento. Uma moça que sempre foi respeitada pela sociedade como alguém ajustado, de bom juízo, de alguém que amava a Deus, que lia a palavra de Deus, que conhecia as histórias da Bíblia, que conhecia o caráter de Deus, que louvava a Deus e de repente me aparece grávida. O custo dessa aceitação seria um tremendo sofrimento. Algumas pessoas aqui, às vezes, dizem assim, desde que eu comecei a estar na igreja, parece que a minha vida deu uma coisa assim, é uma luta constante. O que você espera? Você espera que as pessoas vão aceitar o seu cristianismo de bom grado? Você acha que as pessoas vão aceitar você dizendo não para aquilo que você sempre disse sim? Você acha que as pessoas vão aplaudir sua atitude quando você disser, eu não vou mais a esse lugar. Se vocês quiserem conversar comigo, venham aqui, ou vamos em outro lugar. Mas por quê? Que aí você sempre foi? Não, eu não me sinto bem. E se a pessoa começa a explicar, mas por quê? Então você começa a explicar sobre o seu compromisso com Cristo, e as pessoas vão dizer o quê? Isso aí enlouqueceu. Essa pessoa agora está biruta, está virando fanático. Quando eles querem atingir o seu lado psicológico, eles vão usar essa palavra, você está fanático. Então você se abala, porque você não quer ser fanático. Mas tome cuidado. Deus pede que você tome decisões em favor dele, porque isso trará grandes benefícios à sua vida. Isso trará grande graça. O fluxo da graça vai correr a seu favor. Saiba dizer não. E diga não quando for necessário. Mas aprenda a dizer sim em tudo aquilo que agrada a Deus. Mas espere por momentos difíceis por parte das pessoas. Porque elas não vão aceitar o seu compromisso com Deus. Elas não vão aceitar. Eu mesmo, ensinando essas coisas para vocês, eu não sou aceito por muitos pastores. Eu quero que vocês saibam disso. Porque eles dizem assim, esse cara está pensando o quê? Que ele está pensando que é dono da verdade? Querendo ensinar a Bíblia para as pessoas? Isso fica claro que as pessoas não querem viver a palavra de Deus. Fica claro que eles não respeitam a palavra de Deus. Vocês deveriam celebrar o nome de Deus por Deus levantar um homem aqui que abre a palavra de Deus, quer ler com você, quer explicar os pensamentos de Deus. Vocês deveriam estar orando pela minha vida para que Deus me dê coragem, me dê graça, me dê capacidade. Para que nós não ingressemos num caminho raso, num caminho vazio, que não existe consciência, nem sentido algum de Deus. Nós somos de fato privilegiados e muito me alegro em Deus em poder abrir a Bíblia com vocês e celebrar o nome do Senhor e a sua palavra. Vocês podem imaginar então, Maria tinha uma vida piedosa e agora ela confia nos planos de Deus, mesmo que, sabendo que vai lhe trazer dor. Mas ela diz, eu vou ser uma pessoa abençoada. Deus fará com que as pessoas olhem para mim e percebam a bênção de Deus sobre a minha vida. Lembre-se, de início, às vezes nem você e nem eu percebemos a bênção de Deus em algumas situações. Mas depois de algumas horas, ou alguns dias, alguns meses, nós percebemos o quanto fomos abençoados. Se você olhar para trás, quando você foi buscado pela graça de Deus, você dizia assim, naquele momento, eu preciso mesmo desse negócio? Hoje, quando você olha para trás e vê tudo que Deus fez na sua vida, você levanta as mãos para os céus e diz, até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui a mão de Deus está sobre a minha vida.
Deixe-me dizer mais uma coisa. Você também pode estar passando por um momento difícil agora. Mas você já foi ajudado muitas outras vezes. E parece que Deus não quer ajudar você agora. Saiba que só parece. Às vezes Deus permite que nós andemos por momentos, por situações difíceis. Por vales sombrios. Como disse Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Isto é a providência de Deus. Deus está no controle da sua vida. Você pode pensar que tudo vai desabar, mas não vai desabar. Quando chega o momento da nossa morte, nós sempre gostaríamos de viver mais. Mas Deus determina o início e o fim. É Ele que determina. Uma hora nós vamos partir. E nós vamos deixar esse mundo. E nós partiremos para os braços do Pai. E espero que estejamos preparados para chegar à eternidade e encontrar o Senhor. E desabarmos aos seus pés quando olharmos aquela glória tão esplêndida e inexplicável, indescritível, maravilhosa. Você vai celebrar a Deus com os anjos. Eu sei lá o que eu vou fazer. Fazer igual o Vampeta. Virar cambota na rampa do Planalto? Será que eu vou fazer isso? Não sei. Eu só sei que existirá uma alegria tão grande, um êxtase tão grande junto com os anjos. Será uma coisa extraordinária, inimaginável. Mas que nós possamos chegar lá para a glória de Deus na eternidade. Então, veja só. O louvor de Maria é resultado, então, de duas coisas que vimos. Da sua vida piedosa, do modo como ela andava com Deus. Ela não se opunha a Deus e por isso tinha a sua paz. Nós sabemos que ela era uma pessoa abençoada, porque ela percebia a felicidade de Deus em lhe dar felicidade. Nós sabemos que o Senhor estava com ela, porque existia nela um desejo profundo de estar com Deus. Será que existe em nós o mesmo desejo? Muitas vezes nós dizemos, eu quero Deus, cantamos, eu quero Deus, eu quero... Mas no fundo, não queremos. E às vezes ficamos tão descontentes, porque enfrentamos situações e começamos a perguntar, onde está Deus? Onde está Deus? Ele não está aqui. Mas o problema não é onde está Deus, é onde eu estou. Deus sempre está perguntando, onde é que você está? Lembram-se do meu ensino anterior? Muito bem. Nós sabemos que além disso, as palavras de seu louvor são resultados da sua confiança nos planos de Deus. Os planos de Deus lhe trariam dores, mas ela diz, eu aceito, Senhor. E como sou uma mulher privilegiada, pelo que o Senhor está falando comigo por meio do seu mensageiro Gabriel. Mas existe ainda uma outra razão. O louvor de Maria é muito semelhante a uma mulher do Velho Testamento chamada Ana. Então, vamos ver se funciona isso aqui. O louvor de Maria é semelhante ao de Ana, que é, ou que foi, a mãe de Samuel. Já viram falar de Samuel? Sim. Então vejamos aqui algumas semelhanças que existem entre o louvor de Maria e de Ana. Veja só. Vamos ler o versículo 47 e compará-lo com as palavras de Ana mais tarde. Versículo 47 diz, a minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. O que Ana disse em 1 Samuel 2:1? O Senhor Deus encheu o meu coração de alegria por causa do que Ele fez. Quando você está alegre, a sua alegria não vem por um êxtase, por uma emoção pessoal. A alegria verdadeira na presença de Deus é provocada pelo próprio Deus. É isso que você tem que entender. Porque a alegria é um fruto do Espírito, quando você obedece a Deus. A alegria de Maria, ela podia perceber que a sua alegria não era um produto da sua carne, mas era um fruto do seu Espírito,
da sua decisão em querer ser feliz com Deus. Neste instante eu estou falando a palavra de Deus com você. Alguém aqui pode estar dizendo assim, nossa, mas que hora que esse cara vai acabar? Você não é feliz com Deus. Mas por outro lado, alguém pode estar dizendo, eu estou bebendo essas palavras. Isso está enchendo o meu coração. Isso está enchendo a minha alma. Isso está fortalecendo o meu ser. Essa é a alegria que Deus dá. Mas não é o Walter que está produzindo isto. É o Espírito de Deus que está nesse lugar. É a presença do próprio Deus que está aqui, que enche você com esta alegria. Inclusive com estas palmas. Quando eu penso no verso 49, que ela diz, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim, e o seu nome é santo. As palavras de Ana dizem no versículo 2 de 1 Samuel 2, ninguém é santo como o Senhor. Não é igual, não é igual. Eu disse para vocês que quando nós chamamos Deus de santo, de Jesus de santo, o Espírito Santo, nós estamos dizendo que Ele é único. Não existe ninguém mais santo. Deus é único. Isto quer dizer santo, nesses textos. Quando nós declaramos, Deus, Tu és santo, não existe outro além de Ti. Tu és o único. Não adianta você dizer, mas aquele lá é um santo. Não, santo é Deus. Nós somos santificados. E nós vamos ver daqui a pouco. No versículo 52, Maria diz, derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Ela exalta o poder de Deus em dizer que Deus se preocupa com as pessoas que se rendem a Ele. E como Ele honra essas pessoas. Ana disse o seguinte no verso 4 de 1 Samuel 2. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornam fortes. Era uma palavra de um tempo, de um período de guerra. Mas de soldados que confiavam em Deus. De soldados que não confiavam em cavalos e cavaleiros, em carros, mas que confiavam na força de Deus. Deus era capaz de fortalecer suas mãos e seus arcos. Nós temos uma história na Bíblia de alguém que foi humilde diante de Deus e derrubou um gigante. Nós falamos há um tempo atrás sobre Davi. Como ele chegou humilde e como ele foi maltratado pelos seus próprios irmãos. Você está aqui para quê? Para ver a nossa derrota? Você está aqui para ver? Para quê? Para ver esse gigante zombando de nós? Não! Ele diz, e como é que vocês podem aceitar essas palavras desses pagãos? Se vocês dizem que creem em Deus. E então, resumindo a história, ele pegou 5 pedrinhas, girou sua funda e com uma pedra certeira, ela entrou na testa daquele homem enorme e ele caiu pelo chão e ele cortou sua cabeça. Nós conhecemos a história também dos espias que Moisés enviou à terra de Canaã. 12 homens, sendo que 10 deles voltaram dizendo, é impossível entrar lá. E eles fizeram o acampamento todo chorar. Mas 2 deles foram humildes diante de Deus. E disseram, que é isso? Deus nos deu essa terra e nós vamos entrar lá e vamos tomar posse. Se tivermos que guerrear, nós vamos guerrear, enfrentá-los e vamos vencer. Porque Deus nos deu. Nós temos que tomar posse do que Deus nos deu. Isso é humildade. Você confiar na palavra de Deus. Confiar no que Deus colocou nas suas mãos. Não é porque tragédias estão acontecendo ao nosso lado que nós vamos nos desintegrar. Olhe para a situação que nós estamos vivendo neste país. Isso aqui está uma coisa, uma sujeira, uma imundícia tremenda. Mas nós estamos no meio desta escuridão para brilharmos a luz da glória de Deus. Nós estamos aqui para declarar que é possível ser honesto em um mundo cheio de maldade, corrupção, engano e mentira.
Porque Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O versículo 53 diz: Maria, dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as mãos vazias. O que disse Ana no verso 5? Os que antes estavam fartos agora se empregam para ganhar comida, mas os que tinham fome agora estão satisfeitos. Aqueles que tinham o poder, aqueles que eram orgulhosos, aqueles que dominavam, que rebaixavam pessoas, agora estão rebaixados. Você não deve entender que Deus está punindo pessoas ricas. Parece que existe uma cultura no Brasil sendo instalada, que nós devemos punir as pessoas que são bem de vida. Isso vem do nosso próprio governo. Isto é uma grande infelicidade. Isto são essas ideias marxistas. Você já viu um marxista, um líder marxista pobre, deixando de ser burguês? Eles pioram a sua situação. Os marxistas são contra os burgueses e se transformam em absolutos. Eles deixam o iluminismo, que eu vou dizer há pouco, que dizia que os burgueses não podiam dominar a classe pobre, todos tinham que ter direitos iguais, que deveria se acabar com o absolutismo. Mas Lenin foi absoluto. O nosso líder de Cuba ainda é absoluto, Fidel Castro. Esse aqui da Venezuela, esse pivete de Che Guevara, esse tal de Maduro, ele é um absolutista. Ele é um absoluto, ele determina, ele fecha TVs, ele fecha rádio, ele fecha jornal, ele persegue quem ele quer. E nós estamos nos encaminhando aos poucos para isso também. Eu espero que Deus tenha muita misericórdia do nosso país. E que Deus possa ouvir as nossas igrejas. As orações que estamos fazendo. Especialmente com esses acordos assinados agora aqui no Equador. Onde acabou-se o espaço aéreo. Agora qualquer aviãozinho pode voar em cima de nossas cabeças. Imagine, lutamos contra o tráfico. E abrimos as fronteiras para os maiores narcotraficantes que existem. É um absurdo o que nós estamos vivendo. Isso não é respeito, isso não é ordem e não é progresso. Isto é retrocesso. Isso é afundar para um fundo de poço, para o esgoto. É amar a lama. É amar o vômito. O vômito daquilo que não fazia bem em nosso estômago. Jogamos para fora e estão tentando empurrar-nos para dentro de nossas bocas novamente. À custa do quê? À custa de alguma cestinha, à custa de um dinheirinho qualquer. Meu irmão, eu tenho pena das pessoas hoje em dia. Eu tenho pena, muita pena. Nós escolhemos isto? Eu não. Se você escolheu, você assuma a responsabilidade perante Deus por não ter orado, por você aceitou uma filosofia que Deus não ama, uma filosofia de demônios, de pessoas que não são comprometidas com o reino, e que, se possível for, eles acabarão com a igreja, eles tentarão tirar a Bíblia de nossas mãos, e nós seremos perseguidos. Cada mês, 100.000 cristãos morrem neste mundo, se você não sabe. E daqui a um tempo, nós estaremos sendo perseguidos também. Nós que temos a liberdade, se continuarmos assim, desta maneira, seremos perseguidos. Por quê? Por quê? Porque pessoas que não amam a palavra de Deus, que zombam da palavra de Deus, zombam da nossa fé, estão por aí rindo de nós. Porque eles se mantêm no poder, mas eles não conhecem o Deus que eu conheço. Eles não conhecem o Deus que eu conheço. O Deus que Maria conhece. O Deus que abate
aqueles que se acham poderosos. O Deus que derruba aqueles que apenas buscam riquezas. O Deus que rebaixa aqueles que se pintaram com o brilho do orgulho pessoal. Este é o Deus que eu conheço. Se não acontece aqui nesta vida, acontecerá na eternidade. Mas bem-aventurados são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus. Quando nós pensamos nessas semelhanças que existem entre a oração de Maria e a oração de Ana, entre o louvor de ambas, o que é que Lucas está tentando ensinar? Ele está tentando ensinar que Maria era uma moça que amava a palavra de Deus, que buscava na palavra de Deus inspiração para a sua vida, pois ela meditava na Bíblia, ela meditava nas histórias do Antigo Testamento e guardava todas elas no seu coração. Lucas está tentando dizer que Maria era uma mulher fervorosa, que Maria era uma mulher generosa e amava a palavra de Deus. Maria é um exemplo para ser seguido tanto por homens como por mulheres. O louvor de Maria não vinha de uma fabricação, de uma construção pessoal, não era uma poesia fabricada, mas vinha da própria palavra de Deus. Não tinha uma construção fabricada, como eu disse, mas era inspirada pelo Espírito Santo. Eu tenho que abrir um espaço para dizer que os nossos hinos de hoje não se assemelham a nada às palavras de Maria. Os hinos de hoje fazem parte de uma indústria, porque o louvor hoje virou uma indústria muito forte. Os selos, as gravadoras, estão buscando pessoas com uma capacidade inata de construírem letras, de construírem poesias, para tentar alcançar pessoas aflitas, tristes, fracassadas na vida e que estão esperando alguma vitória qualquer. Então eles vão atrás de hinos que falam de vitória, que levanta, que Deus põe de pé, que Deus faz isso, que Deus faz aquilo, para que as pessoas possam chorar, para que as pessoas possam ouvir aquilo e de alguma maneira tentar se levantar. Mas louvor não é isso, meu irmão. Nós não vemos nos hinos hoje nenhuma declaração sobre o caráter, sobre os planos, sobre os propósitos de Deus, sobre a vontade de Deus. Nós estamos perdidos. Nós estamos vivendo dentro de uma sociedade, de um pensamento hoje predominante no mundo, onde as palavras não têm sentido. Repare as letras das músicas do mundo. Você não consegue entender aquilo nem com dicionário. São coisas desconexas. E falta pouco para isso começar dentro da igreja. O verdadeiro louvor, meu irmão, vem da inspiração que reflete o estado de uma alma. Como eu disse no início, a pessoa recebe uma mensagem de Deus, ela se humilha ao Criador. O louvor não é uma canção para alegrar pessoas. O seu objetivo é celebrar o caráter, a vontade e os planos de Deus. O louvor proveniente da palavra de Deus que eu tenho aqui diante de mim edifica, enquanto aquilo que é fabricado só serve como calmante emocional, como paliativo, e se transforma às vezes em shows, devido à habilidade dos músicos, porque convertidos não são, eles estão lá apenas para se apresentar, e quando tocam, sequer cantam as canções que tocam. Eu estou cansado de ver gente que toca instrumentos em igreja, e sequer estão preocupados em louvar, eles estão preocupados em crescer na habilidade, mas não crescem no coração. O apóstolo Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos voltar. Oh, meu povo, diz o Senhor, se arrependam dos seus pecados, se humilhem, voltem a orar a mim. Eu vou ouvir suas orações, vou perdoar seus pecados, vou sarar a sua terra doente. Assim o Senhor falou.
Eu sei que já falei algumas coisas, mas eu preciso ainda perguntar e me desenvolver dentro de uma questão. O que nós podemos aprender com o louvor de Maria? Muito bem, nós sabemos que o louvor de Maria não era um produto da sua capacidade humana para produzir poemas, mas o fruto da sua vida piedosa, sacrificial, bíblica, aprovada por Deus, e debaixo da inspiração do Espírito Santo, ela expõe o seu conhecimento de Deus. Nós podemos dividir o seu louvor em 3 partes. Nos versículos 46 e 47, a alegria espiritual de poder anunciar a graça de Deus. Deus a visita, Deus está com ela, Deus lhe dá a paz. Essa mulher tem realmente felicidade, ela tem alegria. Não é à toa que eu vejo em muitas igrejas pessoas aí se arrastando em correntes de campanhas, porque não são alegres. Meu irmão, se você realmente tem Deus e tem a presença de Deus, você é alegre, é bem-aventurado, é abençoado, é próspero no coração, porque não te falta a presença de Deus e toda a riqueza do alto. Deus promete isso aos seus filhos. Nos versículos 48 e 49, parte A, Deus abençoa seus humildes servos, os abençoa e lhes dá felicidade. Deus abençoa os seus humildes servos e lhes dá felicidade. É que quando eu estava corrigindo lá, ficou. Então, esqueci de tirar. Mas Deus abençoa os seus humildes servos e lhes dá felicidade. Quando nós somos humildes diante de Deus, Deus promete nos encher de felicidade. E em terceiro lugar, nos versículos 49 ao 55, a santidade de Deus e como Ele a expressa neste mundo e na eternidade. Ela fala sobre estas três coisas: a sua alegria espiritual e o seu desejo de anunciar a grandeza de Deus. Ela fala como Deus abençoa os humildes e como Ele lhes enche de felicidade. Maria fala sobre a santidade de Deus e como Ele a expressa. Então, em primeiro lugar, que nós tenhamos prazer e alegria em Deus. Deus nos chama para termos prazer nele. Deus nos chama para vivermos com ele. Porque é por meio desta alegria que nós passamos a conhecer mais a Deus. É por meio deste prazer que você encontra em Deus o prazer de abrir suas portas e revelar a si mesmo para si. Uma pessoa que tem prazer em Deus, ela vai se tornando cada vez mais forte. Não pense que ela não chora, ela chora. Não pense que ela não sofre, ela sofre, mas ela suporta, ela persevera, porque ela ama Deus de todo o seu coração. A base desta palavra alegria se encontra numa declaração de Jesus. Há uma mulher que foi casada 5 vezes, e o marido que ela vivia não era seu marido. Era uma mulher que estava buscando felicidade, buscando alegria. E um dia Jesus encostou-se ao lado de um poço e ficou lá. Ele sabia que aquela mulher ia aparecer lá. E lá vem a mulher com os seus cântaros e ela começa a encher de água. E Jesus se aproxima dela e diz: "Você pode me dar um pouco de água?" Ela olhou para ele e disse: "Mas como o senhor, sendo judeu, pede água para uma mulher samaritana? O senhor não sabe que nós não nos damos? O senhor não sabe que as nossas culturas são diferentes? O senhor não sabe que temos divergências doutrinárias? O senhor não sabe isso? Como é que o senhor se aproxima de mim para pedir água?" Então Jesus disse: "Quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de alegria, de água que dará vida eterna." Jesus estava dizendo assim:
eu tenho uma água que você não tem. Você vem todos os dias buscar água aqui. Olha a sua vida como é. Você não é uma pessoa feliz. Você não é uma pessoa alegre. Você está sempre descontente. Você está sempre reclamando. E nós temos pessoas aqui assim. Estão o tempo todo reclamando com a vida. Deus te dá uma coisa hoje extraordinária. E amanhã você já está reclamando da vida. Deus te dá algo que poucas pessoas podem ter e experimentar. Mas 2 horas depois você está reclamando de tudo. Você está criando um hábito ruim. Você não é feliz com Deus. Você precisa voltar a ter prazer nele, para que Deus possa encher teu coração, para que Deus possa encher sua alma, para que você possa ser grato a Ele por tudo que Ele já lhe fez e por tudo que Ele faz. Deus não abandona ninguém, mas na verdade, Jesus está dizendo, você bebe da água que você quer beber, dessa água natural. Você está se alimentando com pensamentos humanos, você está se alimentando com coisas da terra, mas se você beber daquilo que eu der, isso vai entrar em você e vai formar uma alegria tão grande lá dentro, que ela não vai conter-se lá, ela terá que pular para fora, ela vai saltar para a vida eterna. Você vai sair da dimensão do natural e vai tocar a dimensão do sobrenatural. O que você não entendia, você vai entender. O que você não tinha, você vai ter. O que você precisava, Deus lhe dará. Nós aprendemos no louvor de Maria. Sejamos servos humildes de Deus. Eu não vou ler de novo os textos, porque já lemos muito. Nós temos que ser servos humildes de Deus. Deus não nos chamou para sermos apenas frequentadores de igreja, mas a implicação no seu chamado nos leva a crer que devemos ser servos dele, súditos dele, pois sabemos que são a estes que Deus honra. Mas então você diz, mas Walter, como nós podemos nos tornar servos de Deus? Jesus mostrou o caminho. Ele disse, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Ele disse, felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Ele disse, felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. O que Deus está dizendo aí, se você olha para cá, felizes os que são espiritualmente pobres, o que isso significa? Significa o reconhecimento da minha pobreza espiritual. Significa que eu não estou dependendo de Deus. Significa que eu estou vivendo a vida buscando somente os meus interesses. Eu não estou colocando Deus nos caminhos da minha vida. Eu estou tomando decisões que me agradam. Eu estou buscando simplesmente o que eu quero. Eu não estou perguntando a Deus se isso será bom, será útil para mim ou não. Eu estou desenvolvendo um relacionamento que não é eficaz. Eu estou desenvolvendo um relacionamento que não agrada a Deus. Eu não estou perguntando para Ele se isto é bom, se é útil ou não é. Uma pessoa quando chega diante de Deus, chega numa igreja e Deus está falando com ela, como está falando conosco hoje, essa pessoa terá que considerar, ela terá que dizer, Deus, eu tenho sido inútil, eu não tenho vivido para o Senhor. Eu tenho pensado no cristianismo de forma diferente. Eu tenho procurado tentar entender o cristianismo pela razão, pelo raciocínio, pela lógica. Eu estou vendo que não é assim. É uma questão de relacionamento e de amor. É uma decisão, é um sacrifício, é um posicionamento, é uma conduta, é uma postura. Senhor, eu me arrependo. Eu não sou nada. É isso que significa chorar. Felizes as pessoas que choram.
significa o quê? Chorar ou lamentar sua condição espiritual. Primeiro ela reconhece que não depende de Deus. Primeiro ela entende que está pobre espiritualmente. E então ela chora. Ela diz: Deus, eu não posso continuar desse jeito. Eu não sinto a sua presença em minha vida. Eu não percebo o Senhor em meus caminhos. Eu não percebo mais nada. Eu olho para essa Bíblia e para mim ele é um livro fechado. As letras se embaralham todas diante dos meus olhos. Eu não percebo nada. Senhor, me perdoa. Me perdoa. E então ele vai para a terceira. Seja humilde. Porque a pessoa humilde é uma pessoa feliz. O que é ser humilde? Humilde é uma pessoa que reconheceu sua pobreza espiritual, reconheceu a sua condição espiritual, e ela sabe que não pode mais viver dessa maneira, então ela de fato se rende, ela cai diante de Deus, ela diz: Senhor, aqui está a minha vida. Eu me lembro quando Deus chamou o profeta Isaías, ele estava fazendo uma oração, ele estava dizendo: ai daquele que é injusto para com os justos, ai daquele que rouba a noite inteira, depois bebe vinho e se embriaga, ai deste, ai daquele outro, ai daquele. Então ele está orando a Deus e o céu se abriu diante dele, e ele disse: eu vi um alto e sublime trono, eu vi aquele que estava no trono, e eu disse: ai de mim, porque sou homem impuro e de lábios impuros. Ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu a sua condição, e um anjo desceu do céu, tocou os seus lábios e disse: Isaías, teus pecados foram perdoados. E então ele ouviu uma voz: Isaías, eu preciso de um homem que vá pregar a minha palavra. Eu preciso de um homem que vá falar às pessoas sobre a minha graça, sobre a minha mensagem. E ele disse: eis-me aqui. Ele se rende: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, você vai falar com um povo que tem olhos, mas não quer enxergar. Você vai falar com pessoas que têm ouvidos, mas que não querem ouvir. Mas ele resistiu: eis-me aqui, envia-me a mim. É este o homem que Deus ama. Jesus fez uma promessa às pessoas que são assim. Jesus disse: quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Todos aqueles que servem a Deus serão honrados pelo Pai. Deus não honra frequentadores de igreja. Deus honra aqueles que aprendem a servi-lo e que passam a servi-lo. Deus deu dons e talentos para você. Deus deu dons e talentos para Maria. Como ela poderia servir a Deus se uma mulher naquela cultura teria que ficar calada? Ela serviu a Deus ao dizer: Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. O Senhor me colocou dentro da tua promessa. Quem poderia imaginar isso? Que eu seria a mãe do teu filho. O Senhor vai mudar a história do curso humano, do curso da humanidade, desculpe. O Senhor vai mudar a história da humanidade por meio do Filho que irá gerar em mim. É isso que acontece quando Jesus é gerado. A história muda. E em terceiro e em último lugar, confiemos no modo como Deus expressa a sua santidade. Que nós não sejamos pessoas arrogantes e orgulhosas, pois dessa maneira nós nunca aprenderemos a entender a santidade de Deus. Quando Maria diz: Deus é santo, significa que Ele é único.
Portanto, o único gera pessoas únicas. Nós somos o povo único dele, exclusivo dele, exclusivos dele. Nós somos pessoas geradas pela sua santidade, pela sua exclusividade. Por isso que nós somos santificados. O apóstolo Paulo, quando diz aos santos, ele não está dizendo aqueles que não têm pecado. Ele está dizendo as pessoas que são santificadas por Deus. São pessoas geradas pela santidade divina, mas não buscam para si o orgulho pessoal, o poder pessoal e a riqueza terrena. Diferente das outras pessoas. O que as palavras de Maria apontam, não é que Deus é contra os ricos, que Deus é contra os que governam, que Deus é contra aqueles que têm a capacidade de administrar, de organizar, de gerir, de mandar, de empregadores, de donos. Não. A palavra de Maria é contra aqueles que buscam o orgulho pessoal para rebaixar pessoas. A palavra de Maria é contra aqueles que buscam um poder para dominar pessoas e humilhar pessoas. As palavras de Maria, que ela conhece de Deus, é que Deus é contra aquelas pessoas que buscam apenas riquezas terrenas e se tornam mesquinhos, avarentos. Eles não olham mais para Deus. Eles não olham para as pessoas ao seu redor. Eles só pensam em si mesmos. Mas o pobre deve ter cuidado em ficar achando que Deus não é justo com ele. Deus fez o rico e Deus fez o pobre. Cada um para o seu determinado fim. Deus não quer eliminar o rico em favor do pobre. E Deus não pode eliminar o pobre em favor do rico. Os dois devem aprender. Porque é isso que muda uma sociedade. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos agora. Há pouco tempo eles estavam numa recessão tremenda. Apartamentos que custavam $300 mil sendo vendidos por 50 mil. Vai lá hoje. E você vai ver a economia subindo. E você vai ver o nível de emprego crescendo. Eles amam o seu país. Eles amam tudo aquilo. Eles entendem o que está acontecendo. Vai na Alemanha. Vai ver o que acontece lá. Vai em outros países que nós dizemos de primeiro mundo. Eles não sacrificam o rico pelo pobre, nem o pobre pelo rico. Deus também não faz isso. Porque isso é uma loucura. O que Deus faz é, você entenda o seu lugar. Você aprenda quem você é. Como eu disse há uns dias atrás. Há algumas pessoas aqui que são pobres, que nunca serão ricos. E o rico que nunca será pobre. No entanto, há alguns pobres aqui que serão ricos. Oba! Mas há alguns ricos que poderão ficar pobres. Então eu não sei. Eu não tenho entendimento, essa inteligência toda para saber quem é e quem não é. Deus é que sabe. Nós precisamos amar a Deus e permanecer nos seus caminhos. Nós precisamos confiar que Deus está cuidando de nossas vidas. Pare de ficar achando que você é um injustiçado. Nada acontece com você por acaso. Nada. Hoje eu estou com vocês aqui. Por quê? Por algumas razões. Tive que passar por uma dezena de situações. E que não vou ficar explicando aqui. Quem sabe um dia até a gente pode comentar. Mas não importa. Pessoas tentaram destruir minha vida. Mas hoje eu estou aqui. Nós dizemos assim, se a nossa igreja estivesse lá num bairro melhor, numa avenida melhor, nós teríamos uma frequência maior. Com certeza teríamos. Mas nós fomos chamados por Deus para estarmos aqui. Isto aqui é um buraco? Que seja. Nós estamos dentro de um vale.
É um buraco, mas não importa, é escondido, mas não importa. As nossas orações podem muito em seus efeitos. Quando nós oramos, coisas começam a acontecer. Nós não estamos aqui porque o lugar é bonito ou feio, nós estamos aqui porque Deus nos colocou nesse lugar. Essas coisas cresceram aqui e nós estamos debaixo deste teto porque Deus fez isto. Era impossível para nós conseguirmos tudo isso. Mas Deus levantou pessoas. Deus veio com a sua graça. E nós estamos servindo a Ele aqui. Meu irmão, vamos fazer deste lugar o lugar mais gostoso da face da terra depois de nossas casas. Vamos transformar esse lugar num lugar onde Deus fala com a gente. Vamos transformar esse lugar num lugar onde nós podemos nos encontrar com aqueles que amam a Deus como nós amamos e abraçá-los, apertar suas mãos e dizer: que bom que vocês estão persistindo, que bom que você está perseverando. Vamos orar juntos e vamos dizer: glória a Deus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda glória, toda honra e todo poder. Estou há 1 hora falando. Preciso terminar. Nada acontece em nossas vidas sem a permissão de Deus. Jesus disse assim: por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece nenhum deles. Até os fios dos cabelos de vocês estão contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Que declaração de amor! Que declaração de amor! Jesus está olhando, está vendo no templo. Pessoas vendem os passarinhos. E Deus olha para cada um deles. Então Deus diz: Deus conhece cada fio do seu cabelo. Alguns é fácil de contar. Nem adianta pôr a mão na cabeça. Deus arrancou pela raiz. Mas a coisa que mais me impressiona é quando Ele diz: não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Nesse instante, meu irmão, existe alguém morrendo para que nós tenhamos liberdade de servir a Deus. Neste instante existe um pastor que estava pregando com a sua família. E ele foi assassinado. É o que está acontecendo agora. Para que eu possa seriamente usar esse púlpito para falar com vocês. Por que eu deveria brincar? Por que eu deveria levar as coisas com desdém e desinteresse? Se um irmão nosso está sendo vendido, mas Deus diz que não esquece da vida dele. Ele vai para a eternidade. Que Deus conhece cada um de nós. Então não tenhamos medo. Confiemos na graça do Senhor e no poder que Ele tem para cuidar de nós. Maria, em seu louvor, expressa a santidade de Deus da seguinte maneira: Deus mostra sua bondade ou cuidado aos que o temem, mas derruba os que se apoiam numa vida cheia de orgulho pessoal.
Por que você não abandona o que você gosta? Se Deus está dizendo, eu não gosto disso, isso vai acabar com você. Isso não mostra a grandeza do meu poder na sua vida. Quando Deus tirou os israelitas do Egito, ele disse, lembrem-se desta noite, disse Moisés. Esta noite é a noite que Deus livrou vocês dos seus opressores. Lembre-se deste mês. Este será o primeiro mês do seu calendário, o mês de Abib. E vocês vão se lembrar que Deus os livrou da escravidão. Lembrem-se desta noite, quando Deus falou com você sobre a oração desta jovem. Como Deus expressa a sua santidade? Deus honra os que são humildes diante dele, mas rebaixa os que confiam em um poder efêmero ou transitório. Nós temos exemplos, muitos exemplos. Idi Amin Dada, por exemplo. Marx, que é tão cantado, cheio de doenças venéreas, um porco. Um verdadeiro porco, suíno, da pior espécie. E agora está no inferno, chorando de seus pecados e sem salvação. E tantas pessoas, Herodes, que se apresentou perante o povo, e o povo disse, este homem fala como um Deus. Ele disse, obrigado, sou mesmo. No mesmo instante, Deus o fulminou. E ele caiu morto. E os vermes começaram a comer o seu corpo. E as pessoas assistiram aquilo. Eles estavam diante de um homem comum. Deus exalta os humildes, mas abate aqueles que acham que têm um poder permanente. O único poder permanente é o de Deus. Deus dá coisas boas ou úteis. Entenda a palavra bom na Bíblia como útil. Não é aquilo que é bom para mim, é útil. Útil aos que têm fome dele, mas revela o vazio dos que pensam que podem confiar nas suas riquezas. Há muitas pessoas que apenas buscam riquezas, e quando você olha para suas vidas, eles estão completamente vazios. Queridos, Maria adverte a todos nós, não busquem orgulho pessoal, não busquem um poder que é transitório, não tente dominar pessoas, sejam humildes, não busquem riquezas, deixe que Deus dê o verdadeiro orgulho de viver para vocês. Deixe que Deus dê o verdadeiro poder a vocês. Deixe que Deus mostre o caminho para você ganhar dinheiro. Não vá enganando pessoas. Não se torne uma pessoa corrupta. Eu poderia ainda citar algumas coisas, mas eu preciso terminar e vou dizer. Maria não foi escolhida por Deus porque era uma mulher sem pecado. Porque nós temos a mania de dizer como ela era abençoada, porque ela era a mãe de Jesus. Mas não é verdade. Eu me lembro de uma passagem em que os irmãos, a mãe de Jesus e seus irmãos foram chamá-lo. E um discípulo disse, Jesus, a tua mãe e teus irmãos estão aí. E Jesus disse, quem é minha mãe e meus irmãos? Senão aqueles que ouvem a mensagem de Deus e as praticam. Jesus nunca exaltou sua própria mãe como nós tentamos exaltar. Ela é uma mulher abençoada, mas ela é uma mulher pecadora. Jesus disse, escuta aqui, a minha mãe que fique lá, eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Numa outra oportunidade, lá em Lucas, no capítulo 11, Jesus estava ensinando sobre expulsão de demônios. E então uma mulher se levantou e disse, como é feliz a mulher que colocou este homem no mundo. E Jesus disse, espera lá,
Felizes são aqueles que ouvem a mensagem do meu Pai e obedecem. Esses são felizes. Minha mãe só poderá ser feliz se ouvir a mensagem dele e obedecê-lo, como qualquer um aqui. Então, queridos, nós temos que tomar muito cuidado, que a felicidade não celebra a mãe de Jesus. A felicidade celebra a Deus e o próprio Cristo Jesus. E eu me lembro que numa festa em Caná da Galileia, quando faltou o vinho, ela chegou perante Jesus e disse: Jesus, acabou o vinho, faça alguma coisa. Ela disse: mulher, o que eu tenho contigo? E ela se colocou no seu lugar e disse: façam o que ele mandar. Se você ama Maria, se você reconhece como uma mulher honrada e abençoada por Deus, como todos nós deveríamos considerar suas palavras. Façam o que ele mandar. Ela reconheceu quem era Jesus. Ela reconhecia quem ele era, em autoridade e poder. Ele é Deus. Façam o que ele mandar. Nós fomos chamados para que Cristo fosse gerado em nós, assim como foi gerado em Maria. Em Maria ele foi gerado na carne, porque primeiro ele veio em carne, viveu 3 anos no mundo e transformou pessoas. Ele ensinou as verdades de Deus. Ele ensinou as pessoas a andar com Deus. Mas em nós, ele é gerado em espírito. Ele está dentro de nós, para que assim como ele realizou as obras de Deus no passado na carne, nós possamos também, com ele, realizar as obras de Deus em nosso tempo presente. E essas pessoas são aquelas que não buscam orgulho, que têm prazer em Deus, que querem ser os servos humildes de Deus. Portanto, confiemos na sua justiça, na sua graça e no seu cuidado divino. Porque as palavras de Cristo têm poder e elas nunca perderão o poder. Ele continua falando, ele continua vivo e ele continua levantando pessoas da morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que Deus nos abençoe. Tenho o céu, tenho eu além de ti. Aplauda o Senhor e celebra o seu nome. Tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração. És a minha